Olá, amigos do canal Matemática for All. Vamos resolver mais uma questão de geometria espacial. Sólido aí, geométrico, o cilindro. Então, observe que neste exercício foi dado a área lateral 30 π metros quadrados, foi dado a área total, que é 48 π metros quadrados, e pede para que você calcule o volume deste sólido geométrico. Nós temos que descobrir nesse exercício qual é a altura deste sólido geométrico, ou seja, a altura do cilindro. Eu vou precisar de calcular a altura do cilindro e o raio aqui, ó, o raio da base, para que eu possa calcular o volume. Uma vez que para o cálculo do volume de um cilindro, eu preciso calcular a área da base e multiplicado pela altura. Para calcular a área da base, eu preciso saber o valor do raio e preciso descobrir que altura é essa. Observe o que me foi informado. Ele me deu a área lateral e a área total deste cilindro. Então vamos à resolução. Então nós temos aí um cilindro aqui, ó, um cilindro de raio da base igual a R, que eu não sei o valor, e altura. Bom, esse cilindro, se você fazer um corte aqui na lateral, nós vamos ter esta figura aqui, ó, representando. E se eu planificar isso aqui, nós vamos ter exatamente o que nós chamamos aqui de área lateral. Então, a área lateral vai ser exatamente um retângulo. E o comprimento desse retângulo, ou seja, essa distância aqui, ó, o comprimento deste retângulo, exatamente o valor dele é 2πr, que é exatamente o comprimento do círculo da base, ó, o círculo da base. O comprimento de um círculo é dado pela fórmula 2 vezes π vezes o raio. Então, este retângulo assim formado vai ter a base 2πr e vai ter a mesma altura, H, a mesma altura do cilindro. Então, para calcular a área lateral, eu vou usar a fórmula 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Então, essa vai ser a fórmula para se calcular a área lateral. Bom, a área total ela é composta pela área lateral, que é 2πrh, somado com 2 vezes a área da base, ou seja, a base é um círculo de raio R. Sabemos que a área de um círculo é dada pela fórmula πr². Como eu tenho dois valores, então vai ser 2, e aqui eu vou acrescentar 2πr², a área lateral, que é 2πrh. Com isso eu vou ter a área total, tá? Colocando aqui 2πr em evidência, aí nós vamos ter 2πr vezes R mais H. Bom, nós devemos observar que foi fornecido o valor da área lateral, que é 30, e a área total, que é 48. Então, podemos interpretar da seguinte forma. Como ele me deu a área lateral, que é 30, e a área total, que é 48, 48π é a área total. Se da área total eu retirar a área lateral, que é 30π, se eu fizer essa diferença, eu vou encontrar justamente a área da base aqui, ó, 2 vezes, porque a área total é essa área lateral, essa amarela aqui, ó, é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Então, se eu diminuir da área total, eu retirar a área lateral, vai me sobrar a área dessas duas bases aí, ó, de raio R. Então, 48 tira 30 é 18. Então, já sei que a área dessas duas circunferências, que são idênticas aí, então a área dessas duas circunferências de raio R, eu sei que o valor é 18. E uma delas, como são idênticas, só é pegar esse valor aqui, ó, 18π
e dividir por 2. Nós vamos achar 9π. Então, 9π vai ser a área da base. A área da base aqui é 9π metros quadrados, a área da base. Ora, como a área da base aqui é 9π metros quadrados, e para cálculo da área de uma circunferência eu uso a fórmula π vezes o raio elevado ao quadrado. Então eu vou fazer essa equaçãozinha aqui, ó. Eu vou pegar πr ao quadrado, que é a área do círculo, essa fórmula para calcular a área de um círculo, e igualar a 9π, que nós acabamos de descobrir que a área da base desse cilindro é 9π. Então, eu posso aqui cancelar o π com o π, ficando assim, r ao quadrado é igual a 9. Ora, como r ao quadrado é igual a 9, r é igual a 3. Então, já sei que o raio da base desse cilindro aí mede 3 metros. Precisamos agora encontrar a altura. Para encontrar a altura desse cilindro, eu vou usar a área lateral. Lembre-se que a área lateral é dada pela expressão 2 vezes π vezes r vezes h. Então, a área lateral é 2 vezes π vezes r vezes h. E nós sabemos que a área lateral é igual a 30π. Ora, 2 vezes π vezes o raio que acabamos de encontrar, o raio este aqui, ó. Como o raio é 3, então aqui vai ficar 2 vezes π vezes 3 vezes h igual a 30π. Eu posso cancelar aqui, ó, π com π nessa igualdade. 2 vezes 3 é 6, então 6h é igual a 30. Isso significa que h é 30 dividido por 6. O 6 está multiplicando a altura, passa dividindo. 30 dividido por 6 é igual a 5. Então, já sabemos que a altura é 5 metros. Sabemos que o raio é 3 metros e a altura é 5 metros. Então, podemos calcular agora o volume. O volume de um cilindro é sempre dado pela fórmula a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Ora, esta área da base aqui, ó, πr ao quadrado, a área da base desse cilindro, que nós já calculamos e já sabemos que é 9π. Então, faça a substituição aqui, ó. Esse valor aqui é 9π. Já sei que πr ao quadrado é 9π. Esse valor já foi encontrado lá anteriormente. Então, vezes a altura. Ora, a altura acabamos de encontrar que é 5. Então, fazendo a multiplicação, nós temos aí 9 vezes 5, 45. Então, é 45π metros cúbicos. Como é volume, eu vou colocar em metros cúbicos. Está aí o volume da nossa figura, esse volume aqui procurado. Ó. Qual o volume desse cilindro de área lateral 30π e área total 48π metros quadrados? A resposta está aqui, ó. É 45π metros cúbicos. Espero que você tenha entendido essa resolução e até uma próxima aula onde estaremos resolvendo exercício de geometria espacial.